Olá, eu sou Chayne Manfro, autora do livro Primeiro Eu, O Mundo Depois, e a mensagem do dia 21 de janeiro. Qual é o teu risco? Pare um momento e reflita sobre isso. Na pior das hipóteses, o que realmente pode acontecer se você se permitir arriscar? Talvez o pior cenário seja simplesmente retornar à vida que você já conhece, aquela vida que, embora familiar, não traz a satisfação ou a realização que você deseja, a vida que tem hoje. Agora vamos inverter a questão. E se você arriscar? Quanto você tem a ganhar? Onde você pode chegar se ousar sair da sua zona de conforto? O mundo está cheio de possibilidades e oportunidades esperando para serem descobertas por quem tem a coragem de se arriscar. Às vezes, fazer um movimento ousado pode parecer assustador, mas pense no que você pode conquistar, nas novas experiências que podem enriquecer sua vida e nas portas que podem se abrir. Arriscar é um ato de fé em si mesma, uma declaração de que você acredita em seu potencial e está disposta a perseguir seus sonhos. É entender que a segurança absoluta é uma ilusão e que o verdadeiro crescimento só acontece quando nos desafiamos a sair do conhecido e explorar o desconhecido. Qual é o teu risco? Na pior das hipóteses, você pode voltar à vida que conhece, mas na melhor delas, você pode alcançar novos patamares, realizar sonhos que antes pareciam distantes e descobrir uma versão de si mesma que é mais forte, mais sábia e mais realizada. A verdadeira pergunta não é e se eu falhar, mas sim e se eu nunca tentar. O risco de nunca descobrir aquilo que você é capaz é muito maior do que qualquer medo do desconhecido. Ouse, arrisque e descubra o quão longe você pode chegar. Essa é a mensagem do dia 21 de janeiro. Qual é o teu risco? Lendo aqui a mensagem, eu lembrei imediatamente de quando eu decidi mudar para Balneário Camboriú. Eu estava vivendo uma vida extremamente frustrante. Eu estava apenas sobrevivendo, buscando um emprego, algo que realmente apenas pagasse as minhas contas. Isso antes de vir, né, de morar em Balneário Camboriú. E quando eu decidi vir para cá, eu vim antes, na verdade, vim aqui. E quando eu vim aqui para nessa visita, nessa passeada, para, enfim, ver, dar uma olhada, conversar com algumas pessoas e tentar, né, já observar e entender como seria a minha vida. Mas nessa mesma visita que eu fiz, antes de me mudar realmente, eu já consegui um emprego. Saí, voltei para Caxias com empregada em Balneário Camboriú. Consegui um trabalho de garçonete em Porto Belo, que é uma cidade bem pertinho aqui, que é uma delícia, a praia lá inclusive. E aí eu ia trabalhar num restaurante beira-mar, ia morar numa casinha que fazia parte desse restaurante, atrás do restaurante, com outros funcionários. E é uma casinha de 150 anos. E, enfim, e quando eu pensei, será que eu devo? Porque bate aquele frio na barriga, né? Os julgamentos existem, as pessoas perguntam e falam, e né, você é formada, o que você vai falar? Mas o que é ser formada? Né? Sem experiência, apenas com conhecimento teórico e não ia mudar nada, 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 não mudaria, não muda nada na vida da pessoa, né? Exige algo a mais. A gente tem que ter um algo a mais, a gente tem que se desenvolver muito mais do que a nossa faculdade, né? Quiçá lá fazer faculdade, né? Existia uma ideia de que era preciso fazer faculdade para você ser bem-sucedido na vida e a gente vê hoje, né, hoje em dia nessa era de tecnologia, de informação, o quanto isso é indiferente, a gente consegue estudar outras coisas, ganhar dinheiro de outras formas
e não precisa necessariamente ter uma faculdade, uma formação específica. E aí, claro, eu me alastrei aqui em outras questões que nem era o caso, mas só para te fazer, só para voltar um pouquinho no tempo, né, e pensar na Chayane que não tinha nada a perder, não tinha filhos, não tinha um emprego, não tinha uma carreira, não tinha nada, né, além de muita vontade de mudar, de vencer na vida. É claro que talvez você diga assim, justamente, né, Chayane, você tinha 20 e tantos anos, né, 25, 24, 25 anos, quando eu decidi vir morar em Santa Catarina. Mas o ponto é, não dá para menosprezar, tá? As minhas dores da época, falo sobre isso, né, cada um no seu momento de vida com as suas dores. E claro que naquele momento, né, analisando hoje com família, com filhos e tudo mais, de uma certa forma é mais complicado mudar, arriscar, a gente precisa ter um pouco mais de cautela, de planejamento. Às vezes não, né, às vezes a gente precisa realmente se jogar e se entregar e deixar as coisas fluírem. Mas pensando naquela Chayane, naquela versão, se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse baixado a minha guarda, né, me colocado, poxa, de uma certa forma, eh, eu precisei engolir o ego, engolir que eu tinha uma formação em direito, isso e aquilo, né, que realmente para mim é indiferente, mas e dar um passo para trás. Talvez 2, 3, né. E eu dei os passos para trás que eram necessários naquele momento, para que eu pudesse ganhar impulso, para que eu pudesse ouvir a minha intuição e ela estava me guiando e me direcionando. Eu não tinha certeza absoluta se era o caminho certo, mas eu sabia que o caminho que eu estava não era o certo também, era errado, aquilo não era para mim, aquela vida não era para mim, eu precisava de mais. E quando a gente pensa em arriscar, muitas vezes a gente fica presa por tudo, pelo comodismo, pela vida que a gente tem hoje, né, a gente acaba se acomodando, mas as coisas estão boas assim, ou não estão tão ruins, mas também não estou feliz, mas, né, não quero me movimentar. E aí, a gente consegue entrar num ponto ainda mais profundo, porque essa motivação que dia sim, dia não vai acontecer na tua vida, um dia você vai estar super motivada a arriscar, a mudar, a renovar, a fazer essas mudanças que você quer na tua vida, mas no outro dia você vai acordar e vai pensar: "Ah, sabe, poxa, não tô afim". E aí começa a tua mulher macha que eu falo, a dizer: "É, como assim? Você tem que arriscar, você tem que ter o certo". E aí você fica naquela briga, e aí como ontem você acordou motivada, mas hoje você não acordou tão motivada assim, você acha já que é um sinal. E aí, existem outros pontos que eu quero te levar nessa questão da motivação, da disposição, do ânimo, que é o cuidado que você está tendo com o teu corpo, com a tua mente. Se você está praticando exercícios físicos e por que que eu tô falando isso? Porque eu me peguei ultimamente nisso, e eu percebi que a minha má alimentação e eu não sou de comer mal, eu sou muitas vezes de não comer, como menos do que eu deveria, agora, né, que eu tô desmamando a Eleonora, mas antes, né, grávida e dando mamar, meu Deus, tinha uma fome de leão, comia muito mais, mas agora estou voltando mais a ser quem eu era, que é o quê? Comendo pouco, como menos, né, não gosto muito de cozinhar só pra mim, como algo que já tem pronto, um rester de um ter. E só que eu me vi, de certa forma, me deixando pra depois nesse sentido, de cuidado do meu corpo, da minha mente não, mas do corpo mesmo, do físico, né. Eu falo da mente, porque o corpo estando com excesso de açúcar, e eu sou muito formiga, ai, amo açúcar, né, e o excesso de açúcar acaba causando aquele pico de energia, né, falso, e aí você fica mais cansada,
mais indisposta, mais preguiçosa, e aí eu já não tô fazendo exercício como eu deveria, né, voltei a fazer exercício, mas não 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 como eu gostaria e como é o meu comum, né, como é o normal da minha vida. Mas enfim, né, não dá pra desistir, estou voltando. Mas o ponto é, essa falta de motivação, essa falta de vida na nossa vida, ela está extremamente ligada a esses detalhes, a como eu me alimento, a se eu me exercito ou não, porque movimento gera movimento. E eu me peguei nisso e eu pensei: "Poxa, tá faltando um pouco de motivação na minha vida, por que que eu tô, assim, meio acomodada?", né. Não que a gente precise estar sempre em busca de algo, sempre com sangue nos olhos, não é isso. Volto a repetir, não me leve para os extremos, mas a gente se conhece. Existe uma sede de viver que é importante, comum, normal existir no nosso dia a dia. Claro que dias mais, dias menos, né, aqueles dias que você não tá nem afim, muito afim, mas esse e aí, onde é que eu quero chegar trazendo toda essa ideia, essa linha de raciocínio, é que essa ideia de arriscar, de mudar, de mudança, ela está totalmente ligada a esse agora me fugiu a palavra, a essa performance que existe no meu corpo. Durante o ano a gente vai falar sobre libido, né, sobre o tesão pela vida. Não é só libido não está só ligada a sexo, mas principalmente ao tesão pela vida. E nesse ponto de arriscar, agora me veio exatamente isso, que era para ser dito nesse exatamente nesse processo, nesses pontos que eu trouxe para você, de fazer esses movimentos para fazer esses movimentos necessários, eu preciso estar bem, eu preciso estar animada, eu preciso estar disposta, eu preciso ter ânimo de vida, eu preciso estar com a minha e aí sim, entro concluindo, e aí sim eu consigo movimentar. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, se você está, de uma certa forma, numa frustração da vida hoje, por não conseguir fazer esse movimento, eu volto a dizer, o primeiro eu, o mundo depois, vai salvar você de você mesma, vai salvar esse movimento na tua vida, vai fazer com que o jogo vire, com que as coisas mudem. O primeiro eu, o mundo depois é muito sobre isso, muito. Então, perceba se, você não está deixando hoje de lado e se acomodando e por falta daqui a pouco desse movimento no teu corpo. É importante se exercitar, se alongar, se alimentar bem, nutrir o teu corpo com coisas boas, vai oxigenar o teu cérebro, vai circular o teu sangue, sair caminhar, vai circular o corpo, as pernas, as coisas acontecem. E ainda voltando lá para aquela questão, né, da minha mudança de Caxias para cá, que foi uma grande mudança na minha vida, eu me peguei pensando justamente isso, né, e se não der certo? E se eu for e a ideia era justamente essa, se eu for, se eu arriscar e eu ir e não der certo, eu vou voltar pra cá, pra vida que eu tenho hoje. Só que eu tinha muito mais a ganhar do que a perder, porque eu não tinha muita coisa pra perder. Então, se hoje você está nesse momento de vida que, poxa, se eu arriscar, se eu me permitir arriscar, fazer essa mudança, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder, o ponto é arrisque. E outra coisa, não trago aqui como, né, algo extremamente, grosseiro, né, no sentido de: "Meu Deus, vou abandonar tudo e vou arriscar", não, não é nesse sentido, né. Principalmente se você tem família hoje, né, dependentes e tudo mais, não é assim que funciona. Mas, como a sabedoria feminina, ela vai te trazer esse essa possibilidade de você
organizar as ideias, de você planejar essa mudança que você tanto almeja. Se não for para viver uma vida da qual a gente se orgulhe, e que ao chegar ao fim da vida, lá aos seus 70, 80 anos, você não puder olhar para trás e dizer: "Poxa, eu fiz tudo o que eu queria ter feito. Eu arrisquei, eu quebrei a cara, eu errei, mas eu acertei muito, muito mais do que errei. Perdi menos do que tudo que eu tinha do que tudo que eu ganhei com os meus riscos, com ter ido, feito, me posicionado e ido em busca dos meus sonhos". Então, volto a te perguntar, hum, qual é o teu risco? Se essa mensagem ressoou com o teu coração, me deixa saber, deixa tua mensagem aqui no YouTube, no Spotify, ou me manda lá no Instagram, @chaimanfro. Um beijo e até amanhã.